Filipenses 2, versículo 5 até o 7. Amém? Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, eu me coloco, Pai, diante da tua presença, Pai. Eu me esvazio. Deus, eu lanço fora todo o meu eu, Pai, para assistir, Pai, do teu Espírito Santo. Deus, conduze, ó Deus, esse momento, Senhor, de meditação da tua palavra, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que, Deus, a tua palavra, ela venha cumprir o propósito pela qual ela foi enviada, Pai, nos corações de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, irmãos. E hoje o tema, irmãos, da palavra é o esvaziar do meu eu. Amém? O texto aqui, irmãos, Paulo, ele está trazendo uma exortação à igreja de Filipos. Trazendo levando a igreja, trazendo um tema a respeito da humildade. E aí trouxe como exemplo Cristo, maior exemplo de humildade. Porque Cristo, ele sendo Deus, o próprio Deus aqui na terra, encarnado, ele se esvaziou de si mesmo para cumprir um propósito maior, que era o que? A salvação da humanidade. Amém? Cristo, ele não deixou de ser Deus, irmãos, não é isso. Ele deixou momentaneamente de usufruir dos seus atributos, alguns atributos que era específico dele, para cumprir o propósito aqui na terra. Amém? Ele deixou momentaneamente. Amém? E é exatamente neste ponto hoje que eu quero trabalhar com vocês. Essa ação de Cristo, o esvaziar. Só que hoje nós vamos tratar sobre o esvaziar do nosso eu. Amém? E aí, irmãos, vamos lá. Essa expressão esvaziar no original, no grego, é a palavra kenosis, que o significado é literal, se tornar vazio. Vazio. A Bíblia Mensagem traduziu essa palavra, esvaziar, como deixar de lado. E é nisso que eu quero trabalhar hoje. O que estamos deixando de lado? O que estamos nos esvaziando? Do que estamos nos esvaziando? Ou melhor, do que estamos nos enchendo? E aí você fica assim, ficou confuso agora, né? Mas sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo em momentos onde as coisas estão invertidas. Papéis invertidos, valores invertidos. Parece que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Não é verdade? Os tempos não estão assim confusos? E às vezes, irmãos, essa mentalidade de inversão de coisas, inversão de valores, infelizmente nós trazemos para a nossa vida espiritual. E estamos nos esvaziando de coisas que são fundamentais para a nossa vida com Cristo, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso espiritual. E às vezes estamos nos esvaziando dessas coisas, de coisas que são importantes, e estamos nos enchendo de coisas que está nos deixando distante de Cristo. Estão me entendendo? E é nesse ponto hoje que eu quero trabalhar. O esvaziar do nosso eu.
estamos cheios de tantas coisas, irmãos, e vazio do Espírito Santo. Estamos cheios do nosso eu, do nosso tempo, dos nossos títulos, do nosso orgulho, da nossa prepotência, e vazios do Espírito Santo de Deus. Como igreja do Senhor, hoje vamos nos levantar, vamos acordar, irmãos, para essas questões, porque o mundo está vivendo numa evolução, numa evolução tão grande, onde a inversão de muitas coisas tem sido, a gente vê aí no nosso dia a dia, que às vezes nós ficamos assim, meu Deus, e se a gente não tiver alicerçado na palavra, acabamos indo, ao invés de irmos na contramão do mundo, nós estamos indo na mesma leva que o mundo está indo. Amém? E queremos nos esvaziar dessas coisas para nos encher de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que entendemos isso, irmãos, vocês vão começar a perceber que a nossa vida espiritual não vai ser mais esse poço que não sai nada de bom. Ao contrário, nós vamos ser vasos cheios para alcançar outras vidas, amém? E aí, meus queridos, vamos lá. Estamos deixando, eu separei alguns pontos. O que estamos deixando de lado? O que estamos nos esvaziando? Porque a gente deveria esvaziar de muitas coisas realmente, mas infelizmente essa inversão de valores, muitas das vezes nós estamos carregando para a nossa vida espiritual e estamos nos esvaziando de coisas que são cruciais para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. E eu separei aqui alguns pontos. Estamos deixando de lado qualidade de tempo com Deus. Esse mundo frenético, esse mundo onde todo mundo tem uma ocupação e não para, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre está ocupado, mas o tempo com Deus, isso nós temos deixado muitas das vezes de lado. Estamos nos esvaziando. E aí tem um texto lá, irmãos, eu não vou ler, mas é um texto muito conhecido em Lucas 10, o versículo 40 a 42 fala, é o texto onde fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria é uma história muito conhecida, eu vou só lembrar aqui os irmãos. Jesus estava ali, hospedado na casa de Marta e Maria. Todo mundo sabe que Marta estava muito ocupada com seus afazeres, e Maria estava onde? Aos pés de Cristo. A gente vê assim como Maria entendeu que aquele tempo, aquele momento era um tempo importante e fundamental para a sua vida. Enquanto Marta estava muito dispersa, preocupada com os afazeres, preocupada ali como era que estava, se estava tudo legal. Gente, eu não estou falando que você tem que deixar as suas obrigações como dona de casa, como no seu trabalho. Não é isso. Eu estou falando que nós temos que aprender como cristãos que somos, que professamos, que falamos. Nós temos que ter esse momento com Deus, um tempo de qualidade. Fazer como Maria fez, aos pés de Cristo. Ela estava ouvindo, se alimentando da palavra. Ela estava se edificando, se fortalecendo. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando vier o dia mau, quando vier os dias difíceis, as tribulações que ninguém aqui, todo mundo aqui está sujeito a passar por dias difíceis. Sabe o que é que vai nos sustentar? Esse momento de qualidade com Deus. Quando estamos fortalecidos no Senhor, quando estamos alicerçados na sua palavra, nós sabemos que vamos sim passar por dias difíceis, mas nós vamos vencer, porque o nosso Deus nos garante isso. Nós não vamos, nós sabemos que não estamos só, nós sabemos que temos um Deus que está ali no controle e na direção. Eu não estou falando que você tem que deixar a sua vida. Eu sei, irmãos, que é difícil para você que é mãe, que tem que ser mãe e pai, que durante o dia tem que correr ali, trabalhar, cuidar da casa sozinha. Eu sei que é difícil, meu querido, minha querida. Eu sei que é difícil.
Mas nós, como cristãos que falamos que somos, nós temos que ter aquele momento ali de qualidade. Que momento é esse de qualidade? Fazer como Maria, aos pés do Senhor, se alimentando da palavra, buscando, nos conectando com o nosso Pai. E estamos nos esvaziando desses momentos que são fundamentais para nós, que falamos que somos cristãos. Nós carregamos essa placa, né, de cristãos, não é? Mas vamos viver como cristãos de fato, não é verdade? Vamos ter o nosso momento ali com o Senhor de intimidade, de conexão com o nosso Pai, né? Eu falo para os adolescentes que o nosso Wi-Fi, o Wi-Fi do cristão, é a oração. É o meio, é o veículo que nos conecta direto com o altar do Senhor. Se, gente, nos conectássemos com Deus da mesma proporção que a gente nos conecta, ficamos ligados ali no Wi-Fi durante o dia, a nossa vida seria outra. Não é verdade? Porque aonde quer que a gente chegue, a primeira coisa que a gente pergunta é: qual é a senha do Wi-Fi? Não é verdade? Então, meu querido, não precisa ficar 5 horas ali. Não, tira um momento. Ou no seu início do dia, ou no final da noite. Separa aquele momento de comunhão, de se conectar com o seu Pai. Nós não podemos viver uma vida de cristão, gente, de IBGE. Sabe o que é cristão de IBGE? Que você faz parte só de um número, de uma estatística. Mas na real, nós estamos totalmente assim longe de Cristo. Não conhecemos o nosso Deus que nos criou, que nos formou, e estamos vivendo a vida assim. Isso é muito ruim. Crente de IBGE é aquele, né, que periodicamente, né, tem uma pessoa que vai lá na sua casa e vai lá, faz uma análise, né? Que religião você é? Sou protestante. Olha, números, dados mostram que o protestantismo está crescendo aqui no Brasil. Mas, irmãos, não queira crescer somente em números, não. Queira crescer no reino de Deus verdadeiramente. Queira crescer no reino de Deus cheio do Espírito Santo, não vazio do Espírito Santo. Não vazio das coisas que Deus ele tem preparado para a sua vida, para mim e para a sua vida. Os planos e os propósitos de Deus são grandes, somos melhores para as nossas vidas. Mas isso depende da gente. Não tem milagre, não tem receitinha não, irmãos. É oração, é busca, é aqui, ó, alicerçar na palavra. Quer ver um momento de qualidade? Um tempo de qualidade com Deus? Escola bíblica, aos domingos. Isso é um tempo de qualidade. Você que tem dificuldade de compreender a Bíblia e por isso você não tem muito ânimo, vem aqui, irmãos. Vem aqui domingo de manhã, escola bíblica, onde nós estamos aprendendo do Senhor, onde nós estamos nos fortalecendo, entendendo aquilo que realmente a gente professa, a gente fala. Não queira ser cristão de IBGE. Eu sei, irmãos, que é difícil para aqueles que têm uma rotina. Como eu já falei, mães que tem que ser mãe e pai, eu sei que é difícil. Mas tenha hoje esse zelo, esse amor pelo Senhor. Queira ter o seu momento de se relacionar com o Pai. Não queira ir diante de Deus um bagaço, como se chega lá já dormindo e fala: Senhor, muito obrigado pelo dia. Não, tempo de qualidade com o Senhor. Vamos começar a oferecer o nosso melhor. Separe um tempinho. Eu sei que é corrido, eu sei que todo mundo tem sua rotina, sua vida corrida, mas nós não podemos esquecer que nós somos cristãos. Nós levamos essa placa de cristãos, então vamos viver como cristão. Amém? Um outro ponto, irmãos, que nós precisamos nos esvaziar é da religiosidade. Amém? Precisamos nos esvaziar da religiosidade e nos encher do verdadeiro evangelho de Cristo. E aí tem um texto lá em João 3:4 que fala sobre Nicodemos. É uma história também muito conhecida. Nicodemos, ele era um religioso da época, muito cheio de conhecimento e leis daquela época, mas muito vazio do Espírito Santo.
E quando ali naquele discurso, ele com Jesus ali falando sobre o nascer de novo, e Nicodemos não conseguia entender, se conectar. Por quê? Porque ele estava muito cheio da sua religiosidade, dos seus dogmas, né? E às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, mas muito cheios de doutrinas às vezes que não está nem aqui fundamentado na palavra, irmãos. Estamos cheios de religiosidade, de coisas que carregamos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Falta de conhecimento de Deus. E isso, irmãos, tem nos impedido de ser cheio do verdadeiro evangelho de Cristo, que é fundamentado na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Esquecemos disso. Estamos tão preocupados, irmão, com doutrinas humanas, que estamos esquecendo do principal, do amor de Cristo, de viver o amor de Cristo, de entender a graça salvadora do Pai. E isso é um problema nos dias de hoje. Será se nós hoje, como cristãos, que professamos, que falamos, será se nós estamos preparados para amar qualquer um que entrar ali na porta? Ou será se o nosso olhar está mais voltado como aqueles religiosos da época de Cristo, de apontar e julgar? Olha, Jesus foi apanhado em adultério. A lei diz que tem que o quê? Apedrejar, matar. O nosso Cristo, ele veio mostrar o amor, a misericórdia, o perdão. Será se nós estamos nos colocando, será se nós estamos mesmo nessa posição, vivendo o evangelho de Cristo? Ou será se estamos vivendo uma vida de religiosos igualmente naquela época? Não é diferente de hoje, irmãos. Às vezes o nosso olhar em relação a um irmão que entrar ali na igreja, por ser a aparência diferente da nossa, como é que vai ser, meu querido? Vai ser um olhar de acolhimento ou vai ser um olhar de desprezo? Vamos refletir, religiosos. Vamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo e nos esvaziar, deixar de lado a religiosidade. Amém? Um próximo ponto que eu separei. Precisamos nos esvaziar de todo orgulho, de toda altivez, prepotência, arrogância. Coloquei tudo num pacote. Sabe por quê, irmãos? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser usado pelo Senhor naquilo que você sabe que o Senhor te chamou? Lança fora isso. Deus, ele não usa quem é prepotente, quem é arrogante, não. Deus, ele não usa, irmãos. E às vezes nós temos esses elementozinhos aí dentro da gente, e a gente vamos vivendo uma vida e não percebemos, e vamos indo e vamos levando, e Deus, ele quer nos usar mais, Deus, ele quer nos encher mais, só que ele não vai encher quando estamos cheios disso aí, desses elementos. E aí aqui eu separei um texto, lá em 2 Reis 5, fala a história de um homem, muito conhecida também, chamado Naamã. Todo mundo conhece essa história de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Um homem que tinha um título de comandante, comandava ali aquele exército. Mas um belo dia, gente, Naamã, ele ficou leproso. Imagina aí para um comandante. Naquela época, a lepra não é como no dia de hoje, que é a hanseníase. Você começou o tratamento e beleza, ótimo. Você vai ficar curado, vai ficar bom. Não. Leproso antigamente era já como se fosse decretada a sua morte. Que é uma doença mesmo contagiosíssima e que a tendência é só evoluir. E aí Naamã tinha uma serva, e a serva falou assim: ah, Naamã, se você conhecesse o meu senhor Eliseu, profeta, homem de Deus. E aí Eliseu, ele foi procurar Eliseu.
Naamã foi procurar Eliseu. Só que Naamã chegando lá, imagine, ele com essa patente de comandante, ele pensou que ele ia ser recebido com um tapete vermelho. Sabe, foi que Eliseu, que não é Eliseu, mas o Espírito Santo de Deus, já ali conduzindo Eliseu, nem saiu para atender Naamã. Fala assim: vai lá, meu servo Geazi, vai lá, fala com ele para mergulhar 7 vezes no Jordão. Gente, quando Naamã ficou sabendo que ele tinha que mergulhar em um rio, porque o Rio Jordão, a aparência dele não é legal, é um rio barrento, suas características, e ele queria pelo menos me mandasse, já que ele não veio me atender, não é? Pelo menos ele mandasse eu mergulhar em rios que tem referência, que são referências aqui, que tem boa aparência. Mas não, porque ele tinha que, primeiro, gente, essa questão dele mergulhar, isso aí, gente, já era um tratar de Deus, porque ele precisava se esvaziar do orgulho de todos os seus títulos, se esvaziar. E aí um dos seus soldados lá falou para ele, né: meu senhor, se pedisse para você fazer algo difícil, você não ia fazer? É só mergulhar. Gente, quem tem humildade, quem é cheio de humildade, não tem problema nenhum. Mas quem é prepotente, arrogante, nariz empinado, não vai querer se submeter a uma situação dessa. Para eles é humilhação. Irmãos, Jesus lá, quando ele se esvaziou, deixou de viver, de usufruir da sua glória, dos seus atributos, ele estava se enchendo, automaticamente ele estava se enchendo da obediência, da humildade. A proporção que Naamã deixava de lado, se esvaziava desse orgulho, dessa soberba, dessa prepotência, ele estava, gente, se enchendo da humildade, porque Deus, ele trabalha em corações humildes. Corações prepotentes, arrogantes, Deus, ele não trabalha. E aí Naamã parou, engoliu o seu orgulho e foi lá 7 vezes. E tem que ser 7 vezes. 7 vezes. E aí, a proporção que Naamã, ele ia ali, mergulhava. A proporção que Naamã, ele ia ali, e ele ia deixando ali, ia se esvaziando de todo orgulho, de toda a prepotência, de toda a arrogância. E eu acredito que Naamã, ele nunca mais foi o mesmo. Naamã, irmãos, ele precisou se humilhar para viver a restauração da sua saúde. Mas para mim a maior lepra de Naamã era isso, era o orgulho, a soberba. E às vezes nós estamos assim, como Naamã, nos achando, nos sentindo a última bolacha do pacote, nos colocando em um pedestal, irmãos, nos sentimos como se fosse a 4ª pessoa da Trindade. Aí já não vira mais Trindade, né? Nos colocamos numa situação como essa. E Cristo fala assim: lança fora, filho, porque eu quero te encher, eu quero te usar. Eu te formei, eu te criei. Você é obra-prima minha. Mas eu não quero você cheio desses elementos. Eu quero que você se esvazie para ser cheio de mim. Amém? Irmãos, e no nosso dia a dia, às vezes nós temos uma conduta assim como a de Naamã. No nosso trabalho, às vezes nós temos uma conduta dessa. Temos olhar altivo, nos achamos, nos sentimos, porque eu faço melhor, porque eu sou o melhor. Meu querido, você até pode ser bom no que você faz. Mas toda a inteligência, eu falo isso para os adolescentes. Eu falo assim, toda a inteligência, sabedoria, tudo isso que vocês têm, é porque Deus, Ele que dá para vocês. Mas nós pegamos aquilo que Deus nos deu e nós queremos, nos enchemos igual um balão. Queremos nos tornar melhor do que o outro. Humilhamos pessoas e dentro do nosso eu está tudo bem. Está tudo bem. A gente vai passando os dias e não avaliamos isso. Dentro de casa,
Às vezes a mulher ganha um pouquinho mais do que o marido. E aí tem aquela, né? A mulher quer falar mais alto, a mulher quer mandar mais. Não é assim, meu querido. Deus, ele não vai nos encher. Deus, ele não vai nos usar. Desse jeito, não. É necessário a gente lançar fora, a gente colocar de lado. Naamã entendeu que era necessário se esvaziar de todo o seu olhar altivo, orgulho, para que a restauração acontecesse. É necessário, irmãos, a gente despertar, a gente abrir o nosso entendimento, a gente ter um olhar para dentro do nosso eu. Será se do que eu estou cheia? Deus, eu estou cheia das coisas do teu reino. Eu estou cheia, Senhor, das coisas que o teu coração se alegra. Ou eu estou cheia de coisas que cada vez mais está me distanciando? Ele se esvaziou de tudo isso e se encheu da humildade. Lá em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Corações soberbos, irmãos, lança fora. Lança fora. Corações altivos, olhar altivos, prepotente. Avalie hoje, porque Deus, ele quer nos usar. O Senhor, ele quer nos encher. Mas é necessário que a gente lance fora tudo isso que tem nos distanciado, tudo isso que tem nos separado do Senhor. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao coração de vocês, mas eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Deus, ele tem planos e propósito para as nossas vidas. Deus, ele quer muito nos encher, nos usar, mas é necessário a gente colocar de lado tudo isso que vem nos distanciando da presença de Deus, que vem nos distanciando do nosso Deus, irmãos. Os dias têm sido difíceis, os dias têm sido maus, mas o Senhor, ele quer, mesmo nesses dias, ele quer nos usar. Que nós não venhamos fazer parte de uma geração de estatística do IBGE, mas que a gente verdadeiramente venha fazer parte de uma geração que venha arder pela presença do Senhor. Não viver uma vida de aparência, não viver uma vida simplesmente falando de Cristo, só falando, mas vivendo o Cristo que a gente fala. Amém? Senhor, neste momento, Pai, feche os seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos, Deus, nos conectar contigo, Pai, e te pedimos, Senhor, de todo o coração, vem nos esvaziar, Pai, vem, Senhor Jesus, lançar fora, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que tem, Senhor Jesus, sido empecilho do Senhor nos usar. Não queremos, Senhor Jesus, ser cheios, Pai, desses elementos, Pai, mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos viver, Pai, verdadeiramente a Tua palavra, Pai, o Teu Evangelho, Pai. Queremos, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nos arrepender, Pai. Queremos nos arrepender, Senhor Jesus, de todas essas ações, Pai, que tem envergonhado o Teu Espírito Santo, Pai. E hoje, Pai, nós queremos nos levantar, Pai, como, Senhor Jesus, um povo, Pai, um povo santo, separado, que o Senhor escolheu, Pai, para, Senhor Jesus, levar, Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho, ó Deus. Deus, as nações, levar aqueles que realmente que precisam. Queremos, Pai, verdadeiramente dar testemunho de Ti, Senhor. Porque, Senhor Jesus, muitos aí, Pai, a única Bíblia que tem lido, Pai, é o nosso testemunho. Por isso, Senhor Jesus, queremos verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. Vai, Senhor, nos esvaziando, Pai, de toda essa sujeira, Pai, de toda, Senhor Jesus, essa lama, Pai. Queremos, Senhor, como a igreja de Cristo, a igreja, Senhor Jesus, pura, santa, lavada e remida, aquela que o Senhor um dia, Pai, virá, Senhor, buscar, Pai. Queremos verdadeiramente viver, Pai, a Tua palavra, Pai. Senhor, inunda os corações aqui, Pai. Corações que se encontram, Pai, endurecidos, Pai.
Corações, Pai, que encontram, Senhor, distante de Ti. Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, resgata, Pai. Senhor, neste momento queremos nos conectar com o Espírito Santo e clamamos, vem, ó Deus. Queremos ser, Senhor Jesus, um poço de unção, Pai. Queremos ser um poço, Senhor Jesus, de unção, cheios do Espírito Santo, ó Deus.